amigos do programa Independente aqui no canal da Liga São Paulo no YouTube. Estamos com uma figura sensacional do basquete, um cara que tem muitas histórias, que tem título, lançou jogador, enfim, trabalhou em vários lugares do país. Enfim, tem uma história muito rica para contar com a gente aqui nessa edição do programa. Como vai, Vagnão? Tudo bem? Bem, é um prazer estar aqui com vocês, relembrando algumas histórias, e falar de basquetebol é sempre muito bom. Vagnão, vou começar já meio que polemizando. Você sempre foi um técnico polêmico em relação às categorias de base. Hoje nós não vemos mais isso nas categorias de base. Às vezes nós temos uma gíria, né? Tem que ensabonetar o atleta, porque senão pode magoar ou algo assim. Você que sempre foi um técnico aguerrido e duro, o que você acha? O que aconteceu? O que está diferente de antes para hoje? Olha, na realidade o que acontece é muita diferença de pais, né? As crianças são muito envolvidas com os pais, é muita pressão em casa, que o pai às vezes reflete na criança o que ele gostaria de ter sido, e acompanha treinamento, acompanha jogo, quer dar palpite, todo pai entende muito de futebol e basquete, né? Então eles querem inclusive, se puder, participar de entrevista, etc. O que acontecia muito comigo na época que eu comecei a trabalhar com categoria menor, eu tinha prioritariamente como professor e como educador uma função básica de educar as crianças, mais exigente. E todo mundo que ia levar a criança, o garoto, para trabalhar comigo, eu já advertia: olha, se você for assistir o treino, não se assuste; se você for assistir o jogo, não se assuste, não interfira, que o seu filho comigo vai trabalhar duro, vai evoluir, mas vai ter que obedecer regras, e essas regras são sérias, justas, e eu vou sempre estar cobrando muito. Essa criança vai ter uma conduta boa na escola e boa em casa, mas aqui vai ter muita disciplina. E eu tive muito pouco problema com pais, mas sempre tive essa postura. Ô Vagnão, e falando ainda de categoria menor, categoria de base, o que está diferente no ensino hoje, que o jogador não chega para as categorias mais altas preparado? Tem sempre um defeito, tem sempre um vício. Por que hoje não há essa formação plena? Infelizmente é uma preocupação antiga, né? Os técnicos querem ser campeões de mini, querem ser campeões de mirim, campeão de infantil. E a preocupação com a correção dos erros da criança, do rapaz, do adolescente, é muito complicado. Tanto que eu trabalhei no adulto e eu ainda dava treino de fundamento de jogo para a categoria adulto. Caras que não dominavam a mão esquerda, que não tinham um bom arremesso, uma boa saída pelo lado esquerdo, ou o canhoto também não dominava o lado direito. Então é uma coisa corriqueira, mas se acentuou muito nos últimos anos, que é a competitividade. De que se querer ser campeão mini, mirim, infantil, infanto, e não se preocupar com o indivíduo, com a formação, infelizmente ainda persiste muito. Nós percebemos que hoje em dia, quando chega no sub-19 ou sub-20, os atletas chegam defasados em relação ao fundamento. O Vladimir Marques na faculdade, ele foi meu professor na faculdade, ele sempre citava: Vladimir, tem que se fazer trabalho de fundamento no adulto. E a gente observa hoje, até em resultados internacionais, que essa questão, que até os próprios técnicos das categorias acima reclamam muito, que o atleta não chega preparado para eles. Isso, de repente, é correto? Qual a sua opinião sobre isso? Tem técnico que chega, mal começa a carreira de técnico, e ele já chega: pô, quero ser técnico do sub-19, do sub-17, e ele não vivenciou nada do quê? Daquelas categorias mais baixas, que é sub-11, sub-12. A escolinha de técnico também ele tem que começar fundamentalmente categoria de base. Você não pode chegar e já querer ser técnico de sub-19, sub-18. Eu, para chegar no adulto, comecei na escolinha, trabalhei com o professor Altevir, aprendi muito com o professor Altevir Haliski, que para mim era uma sumidade. Com certeza. De ensinar fundamento. Ele ensinava o moleque até tudo que você pode imaginar: comportamento, estrutura, coordenação motora. Técnico na escolinha no Ciro. Tudo que você pode imaginar. Junto com o Urbano. E eu comecei a fazer escolinha olhando o Altevir, aprendendo com ele. Aí eu fui ser técnico do Mini, no Tietê, e no Tietê eu também estava aprendendo com técnico de categoria superior, que eu ia ver jogos, eu acompanhava não só adulto, mas categorias de base para acompanhar como é que era feito o trabalho. E fui passando. Mini fui para Mirim, de Mirim fui para o infantil, fiquei no Tietê de 78 a 84, quando a gente conseguiu formar um núcleo de trabalho na Zona Norte que infelizmente não existia. A gente pegou alunos de colégios da região, principalmente da Escolinha Tietê, que a Escola Tietê tinha um primeiro grau, e ali a gente dava uma bolsa para uma criança que era desamparada financeiramente,
E ali eu pegava as crianças e começava a trabalhar, e eles foram evoluindo comigo. Um ou outro jogador que ou se oferecia para trabalhar, porque a gente já tinha um nome já, de eu quero trabalhar com você porque você é um cara exigente, não sei o quê. E um outro jogador, que como é o caso do Sarava, que foi um jogador de Ipiranga, que Ipiranga não ia ter a categoria subsequente, e obviamente que eu corri antes e trouxe ele para trabalhar comigo no Tietê. Mas basicamente o que acontece isso é o que eu falei anteriormente. Os caras querem pular degraus, e às vezes se acha preparado, e a gente nunca está preparado. A gente sempre está aprendendo. Eu tenho 64 anos, eu vejo fitas, eu acompanho os jogos, eu vejo. Lógico que a gente vai comparar o basquete brasileiro com a NBA, não tem comparação. O garoto, quando ele chega no high school, ele treina tudo quanto é fundamento. Você vê pivôs de categoria de número 5 lá nos Estados Unidos, que o cara sabe jampear, sabe cortar para um lado, sabe cortar do outro, sabe dar um passe, leva a bola. Leva a bola. E isso é o trabalho que eles fazem, fundamentalmente é óbvio que é o país do basquetebol. Mas aqui eu volto a falar na situação anterior. As crianças já são cobradas. Eu sempre lembro de um episódio que teve quando eu estava no Corinthians, que eu briguei muito com o técnico na época. Não vou nem citar o nome. Mas jogou Montelíbano e Corinthians categoria mini. E eu era o supervisor do Corinthians categoria. Eu já era do infanto juvenil, o adulto era o Cláudio Mortari, e eu era o supervisor dos menores. E eu fui assistir a final, Montelíbano e Corinthians. O melhor jogador do Corinthians errou os últimos lances livres do jogo. O Corinthians perdeu o jogo de 1 ponto. O pai dele invadiu a quadra, xingou o menino, ameaçou bater no menino. Ofendeu a criança, o filho dele mesmo. Ele ofendeu o menino como se ele fosse amarelo, covarde, não sei o quê. O trauma desse menino, ele nunca mais jogou basquete. Infelizmente é uma coisa terrível. E isso me marcou muito, que fez com que eu aprendesse que os pais e mesmo o técnico, acabou o jogo, meu amigo, acabou. Se você tentou ganhar e não conseguiu, não adianta quando acabar o jogo você criticar e querer fazer qualquer tipo de observação, que a criança não vai entender. Ele vai ser tão jovem assim. E vai se sentir culpado eternamente. Corrige no treino, né? Por uma coisa de jogo de mini, de 11 anos. Imagina um garoto que tinha até um certo talento, ele não jogou mais basquete em virtude dessa pressão. O pai invadiu a quadra, o técnico não deu cobertura e foi uma criança marcada. Isso me marcou muito. E eu cobrava, eu pressionava. A hora que acabou o jogo, normalmente aqueles que que me davam mais trabalho eram aqueles que eu dava mais carinho. Legal. Ô Vagnão, aí você estava falando também agora, você passou pelo Tietê, e como que depois foi o segmento da sua carreira? Olha, na realidade eu vou começar como eu comecei com 12 anos jogando basquete no Corinthians, né? Que eu era sócio sabe, como toda criança naquela época, ano de 66, eu morava perto da Marginal e a gente ia nadar no Rio Tietê. Naquela época podia nadar no Rio Tietê. Olha que coisa boa. Só que assim mesmo ainda tinha alguma preocupação dos pais. E minha mãe me pegou nessa lagoa do lado do Tietê, e no Rio Tietê, ela me bateu muito e falou por que eu estava fazendo isso. Eu falei, porque não tem lugar para eu nadar. E a gente nadava daquele jeito, né? Que nem cachorrinho. Aí ela me colocou de sócio no Corinthians. Foi quando eu estava lá um dia nadando no clube, e quando eu saí do vestiário, eu fui lá ver e estava numa quadrinha que infelizmente não existe mais, de mini basquete. O Corinthians tinha uma quadra de mini basquete 66. É específico, com tabela pequena, etc. E eu vi um jogo Palmeiras e Corinthians. Opa, deu clássico. E o Palmeiras tinha um rapaz número 10, um negro, que ele se assemelhava muito ao Ademir da Guia, tanto que o apelido dele era da Guia. E foi um jogo muito bom e tal, eu fiquei apaixonado. Aí eu procurei informação e foi o que mudou minha vida, graças a Deus para melhor. E aí eu fui começar a treinar, e treinei com os 12 anos, joguei no Corinthians dos meus 12 aos 17, fui campeão várias vezes. Tive um Paulo Aurélio que para mim não era tão um técnico, o melhor técnico do mundo, mas era um educador, e foi baseado nele que eu pautei a minha vida de procurar dar educação para as crianças. Se não fosse ele, talvez eu tivesse trilhado um caminho. Eu sempre digo uma passagem com ele, que eu cheguei um dia para treinar, entrei na quadra, comecei a bola e peguei arremessando. Ele falou, tá esquecendo alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, então vai embora, quando você lembrar, você volta. E o que era? E era que eu não cumprimentei quando eu cheguei, eu não disse boa tarde. Educação, né? É. Aí no dia seguinte eu cheguei e falei, professor, boa tarde. Ele falou, aprendeu, pode ter trocado. Então ele me ensinou comportamento, postura e principalmente determinação. E aí, disciplina, né? Que é e muito aí importante. eu joguei até meus 17, o Corinthians nos 18 anos eu joguei com o Mical como técnico, joguei com o Carleta, o próprio Paulo Aurélio. E quando eu fui para primeiro ano de juvenil,
Corinthians era um time muito forte e não me estavam... Aquela história, né? Não queriam me mandar embora, porque eu era da casa, mas ao mesmo tempo... Não jogava. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar num clube menor e fui jogar na Portuguesa, aí no Canindé. E eu era jogador juvenil e jogar no adulto. E eles não podiam me pagar como jogador, porque para a Portuguesa eu era um jogador acima da média, apesar de ser um jogador mediano. Aí o diretor fez essa troca comigo, falou, olha, começa a montar um time de escolinha aqui para eu poder justificar o teu salário e você joga de graça, como se você estivesse jogando de graça. Na realidade eu não tinha noção nenhuma de como era treino de escolinha. Comecei a montar uma escolinha, fui me afeiçoando e também fui fazendo aquilo que eu via com os outros técnicos que eu tive. E a partir dali a gente montou um time razoável, disputamos alguns amistosos com algum time da federação e o Eduardo Zanoli me indicou para o Tietê. Ele me indicou para o Tietê aí e eu entrei no primeiro ano de faculdade na FEFIS. O Vlamir Marques também foi meu técnico no Mirim, no Corinthians, né? Em 68 a gente foi campeão estadual em Luz de Bauru, o Vlamir começando como técnico, né? Ele ainda era um ídolo para todo mundo. E ele foi meu professor na faculdade, grande mestre Vlamir, de basquete, e foi meu supervisor no Pinheiros como supervisor de basquete do Pinheiros. Quando eu fui para o Pinheiros, ele era meu supervisor. Já. Além de ser meu amigo, meu ídolo, e ídolo acho que de todos nós, né? Com certeza. Uma sumidade, um grande mestre. Uma pessoa ímpar. Exemplo para todos nós. Vagnão, e você também chegou às seleções de base, trabalhou em outros estados, como é que foram essas experiências? Eu fui galgando categoria por categoria para chegar no adulto no Corinthians, né? Houve até uma situação que eu era assistente técnico do Cláudio Mortari, o Álvaro, o falecido Álvaro, e juvenil, e eu era até no juvenil. E a maioria dos treinamentos eu dava, sem problema nenhum. O Cláudio, obviamente, botava o dedo dele nas coisas mais específicas de treino de adulto, e a gente, como oitavo, nós eliminamos o Sírio, que era o provável campeão paulista, com o Ari Vidal, com o Chuí, com o Paulão, com o Luiz Felipe, um timaço. E o nosso time eliminou eles no... Ô, Vagnão, falando no Paulão, o que você recorda dele? Paulão foi meu jogador em Limeira, né? Que eu fui técnico de Limeira. E ele era um jogador de 2,20, 2,19. Nossa, eu lembro, imenso. Ele era um gigante. E quando eu fui para Limeira estava com 10 partidas de derrota. Eles perderam 10 jogos seguidos. E era um time que tinha o Ivan Olivares, um venezuelano que tinha um tiro de 3 muito bom. O Walter Aikens, que era um belo de um armador, um canhoto, um americano. O Paulão, de 2,20. O Camargão, que era um pivô, ainda não era veterano, mas com muita experiência jogando ali. E ali eu tinha um Vandercy, que era um lateral de mais de 1,95 m, era um time razoável. Só que o time não ganhava. E aí eles me convidaram para ir. Nós treinamos, e eu convenci o Paulão a ele fazer um corta-luz, porque o corta-luz do Paulão equivalia a um duplo de qualquer jogador. Ele valia por 2. Claro, junta vocês dois, dava o Paulão. Então eu fazia um corta-luz simples com ele, que já era um duplo, e do outro lado eu fazia um duplo para o Ivan Olivares sair. Então o Ivan Olivares tomava 2 corta-luzes, contornando de 8, saía no tiro de 3 do outro lado, livre. Nós ganhamos 10 jogos seguidos. Tanto que a gente classificou para o playoff, o time estava em último e tal, e foi muito legal. E a sucursal da TV Globo lá em Limeira, que ninguém assiste aqui em São Paulo, né? Porque só mostra lá no interior, é regional, só ia entrevistar o Ivan Olivares. E o Paulão se incomodou com isso, falou, a gente trabalha, aquele jeitão que ele era meio matuto, né? Falava um pouquinho errado o português também, nós faz tudo, nós treinamos, não sei o quê. Nós volta. Aí eu falei, Paulão, o time está ganhando bicho por vitória. Além do salário, a gente ganha um bicho por vitória. Porque para motivar os jogadores. Eu falei, o interesse é que para nós a gente vai ganhar os jogos, continuamos fazendo o que a gente está fazendo, e vamos seguir em frente ganhando nosso dinheirinho. Mas, infelizmente, eu fui jogador também, cabeça de jogador, às vezes não explicar. O que acontecia? Quando passava no primeiro corta-luz, ele não fazia mais o bloqueio, ele virava. Então o cara acompanhava o Ivan. Os jogos começaram a ficar mais duros, porque o Ivan já não passava tão livre. E eu tirei ele do time. Você acha que eu vou discutir com um cara de 2,20? Não tinha nem estrutura para isso. E aí a gente acabou... Não falei,
tirei ele do time, não justifiquei nada e tal, etc. Coloquei o Chicão, que era de Campinas, né? Que era um pivô grande, largo, mas era um pivô Não tão alto. não tão alto, não devia ter 2 metros. A equipe continuou fazendo uma boa campanha, caiu um pouquinho, porque o corta-luz dele era impossível, velho. Eu lembrei mesmo. Corta-luz dele Eu lembro dele em Rio Claro. E a gente não falava o termo pick and roll, mas fazia um trabalho de dupla com ele embaixo. A hora que ele girava, ele já saía dando um ganchinho. Ele fazia assim, ó. E ainda assim ele errava. Mas tudo bem. Aí se passou um tempo, vai acabar o campeonato, né? E ele teve uma atitude agressiva no banco. Imagina, o banco era um banco sueco. Um dia eu não pus ele para jogar e tal. Ou pus ele, ele jogou 2 minutos, começou a fazer as atrapalhadas dele, tirei, deu um bico no banco, virou o banco com todo mundo sentado. Aí o diretor falou, você viu o Paulão? Eu falei, eu não vi nada, velho. E eu, lógico que eu tinha visto. Imagina, ele deu um banco sueco, é uma madeira maciça, caiu todo mundo, os caras, não sei o quê, mas passou. Quando terminou o ano, o último jogo foi em Suzano, e eu fui pro jogo, né? O time está aquecendo, ele chega para mim, hoje depois do jogo nós conversamos. Pô, na minha cabeça de técnico que eu era metido a machão, falei, vou apanhar. Né? Vou apanhar. Aí eu cheguei para um dos diretores de Limeira e falei assim, ó, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou até meu carro, vou pegar minha arma, e você avisa aquele maluco, se ele vier em cima de mim quando acabar o jogo, eu encho ele de bala. E não tinha revólver, coisa nenhuma. Tava só se defendendo. Só tava Intimidando o cara para ver se o cara... Só psicológico. Se o cara não tomava nenhuma providência. O diretor de Limeira chegou e foi falar no ouvido dele, não sei o quê. No segundo tempo eu pus ele para jogar, ele continuou fazendo as mesmas coisas, eu tirei de novo, porque a minha postura sempre foi essa. Quando acabou o jogo, o vestiário lá, não sei se vocês conhecem também, um vestiário pequenininho, com uma porta pequenininha, um lugarzinho para pôr uma roupa, um chuveiro, uns 3 chuveiros ali, eu, malandro, né, não sou trouxa, peguei, entrei na porta do vestiário e fiquei na porta. Falei, olha pessoal, quero agradecer todo mundo, vocês todos foram ótimos para mim, foram úteis, não sei se eu vou continuar em Limeira, se eu não continuar, boa sorte para vocês, se eu continuar, alguns vão ser contatados, outros não, a vida que segue. E estou virando as costas para ir embora, e ele, olha, deixa eu falar com você agora aí. Falei, pode falar. Falou, não é porque você tem esse negócio enfiado aí atrás que eu tenho medo de te pegar. Eu só queria falar que você foi injusto comigo e que nunca mais eu vou jogar com você. E aí foi uma espécie de alívio com uma série de coisas. Eu falei, obviamente que você também não vai mais trabalhar comigo. E a vida que segue. Aí passou-se um tempo, eu estou na seleção brasileira, no Ibirapuera, na preliminar, mito, a seleção brasileira feminina, que foi campeã mundial, fazendo a preliminar do masculino. Devia ser o contrário, né? É. Mas eu estava a Paulo e a Hortência jogando e eu estava lá, com o verde e amarelo horroroso da seleção brasileira, um verde, que era um verde bem chamativo, né? E o amarelinho aqui. E de repente eu ouço uma voz assim, essa ninguém sabe. Eu estava assim, esperando a vez de entrar na quadra, e eu ouço uma voz, aqui, ô gordo, se eu te pego agora com essa roupinha de carnarinho, o que eu faço com você? Ele me levantou, rapaz, e eu estava gordo. Ele me levantou e eu fiquei com as perninhas assim, ó. E eu falava, Paulão, me põe no chão que eu estou passando vergonha. Ele falou, não, mas eu gosto de você, não sei o quê. Graças a Deus que ele passou a raiva dele. Como é que foi as suas experiências fora de São Paulo, fora da capital? Você trabalhou em Casa Branca também? Casa Branca, Limeira. Limeira. Onde mais fora de São Paulo, aqui no estado? Foram esses? Eu fiz um período muito pequeno em Jales com o Flameirense, né? Ah, que acabou depois a estrutura deles não dando certo. E eu tive algumas escolas, né, que foram muito favoráveis para mim. A primeira delas que eu não posso esquecer foi quando eu fui assistente técnico do Celso Bota Ramos de Franca. Ele era técnico de Franca. Do Dharma? Não, da Franca. Mas ele foi depois ele foi pro Dharma. Mas depois ele virou supervisor e tal, isso. Mas ele era técnico, ele era até do Orlandão, do Vagnão, do Fanta, era um time maravilhoso de Franca, de categoria menor. E ele foi técnico da seleção brasileira, da seleção paulista, e eu fui assistente dele. E ele deu o episódio com o Uruguai depois. Depois você conta esse episódio também. E aí quando chegamos lá na seleção, eu tinha uma visão de jogo que ela mudou da água para o vinho, da filosofia que eu aprendi com o basquetebol de Franca.
que era um basquetebol defensivo, de muita determinação, de muito treino defensivo, e isso eu aprendi com eles lá, que eu também, a seleção ficou um período em Franca treinando, além de treinar a seleção junto com o Bota, Você acompanhava? Eu acompanhava o treino do Hélio, e a gente viu muita coisa desse trabalho. E o sistema de contra-ataque, em que a transição, não se falava muito em transição e trailer, e eu me encantei com esse sistema de jogo, trouxe isso para mim, né? E óbvio que eu pesquisei mais algumas coisas do basquetebol argentino, que também já tinha um certo trabalho, e meus times eram aguerridos, marcavam forte, vinham na transição, vinham no contra-ataque, vinha no trailer. Eu tinha alguns jogadores que eu especificava a posição dele. O Veloz fazia a bandeja, o pivô que tinha um chute de 3 ficava no trailer para meter uma bola de 3 na retaguarda. Quando a defesa subia para dar a escala, o cara fazia o high-low para trabalhar com o pivô de baixo, coisas que eu fazia na década de 80. E foi uma coisa que inovadora para o basquetebol paulista, porque a gente sabia que muita coisa a Franca já fazia e eles não passavam para ninguém. É verdade. Né? E isso era uma coisa que eles podiam. Mas eu vivenciei isso, eu trouxe, e eu sempre fui aberto. Você podia ver meu treino, pessoa podia acompanhar, eu não escondi nada. Uma ou outra determinação que eu fazia de final de jogo, de bolas, eu sempre aprendi uma coisa com um francês chamado Bernard Lejade, que deu uma clínica aqui no Brasil há muitos anos atrás. E depois o professor Vidal, que como comportamento de técnico de adulto, para mim foi um espelho também. Jamais ele se intercalou com qualquer jogador, ele tinha uma postura assim: vou te tirar um pouquinho, Oscar, mas já já você volta chutando tudo. O Oscar saía da quadra, descansava 2 minutos, já levantava com a toalhinha, professor, já estou bom. Ele falava, guarda mais um pouquinho que você vai voltar a bala. Eu não via nenhum jogador se intercalar com ele. Imagina dirigir os craques que a seleção brasileira tinha e tendo aquela postura. E o Monsieur Bernard Lejade foi uma pessoa maravilhosa, um senhor de muita idade, não sei se você ouviu falar dele. Já ouvi falar. Ele era membro honorário da FIB e ele veio da clínica aqui. Eu tive 2 passagens com ele. A primeira delas, que eu não esqueço jamais, e olha que fazem mais de 30 anos dessa clínica, ele falou assim: o jogador, o técnico de uma equipe de basquete, que não tem uma jogada diferente, específica para o final do jogo, é um imbécil. É um imbecil. Isso me marcou porque eu, não sei se os outros técnicos faziam, mas eu fazia uma jogada que não era corriqueira, mas usava a mesma para o final do jogo. Então eu aprendi com ele, e depois conversando com ele, ele falou, não, você não tem que ter uma, você tem que ter 3, uma para a bola de 3, uma para a bola de 3, uma para a bola de 2 e uma para a penetração. Tomar falta. É. Então, isso eu aprendi com ele. E depois eu fui fazer um curso nos Estados Unidos com o Enio Vec, que a gente na seleção brasileira, e o nosso cicerone nos Estados Unidos era o Monsieur Bernard Lejade. Pô, que legal, hein? E ele nos levava nas clínicas, né? E lá, os Estados Unidos é um lugar, é uma pena que nós não nascemos lá. E quando tem o Final Four, a cidade toda se monopoliza com aquele evento. E todo o trânsito converge no dia do jogo, no horário do jogo, como se tivesse um clássico no Morumbi, decisão de campeonato, e todas as ruas, a Rebouças, a de Pinheiros, todas convergiam para o Morumbi. E quando acaba o jogo, inverte o processo. Então você chegava no ginásio de basquete em Charlotte, que foi na Carolina do Norte, e eu estava no hotel inquieto, que o jogo começava às 7h30 e o ônibus não vinha nos buscar. E eu dava esporro no Enio, né? Falava, tipo, esperando como se fosse o Brasil, né? Eu falei, Enio, pô, nós vamos chegar atrasados. E o Enio também não sabia disso. Ele falou, professor, vamos esperar, fazer o quê? Aí o ônibus encostou, tínhamos nós 2, 3 americanos, um ônibus gigantesco, precisamos para levar nós 5, nós chegamos lá, chegamos às 7h15. Que todo o fluxo já estava planejado, né? Chegamos lá, já estava tudo certo, entramos, demos nosso ingresso, nosso lugar, ninguém estava sentado no nosso lugar, obviamente, né? E já tinha... Educação, né? E foi uma postura maravilhosa que a gente aprendeu isso. E o Monsieur Bernard Lejade, ele era um camarada, assim, muito esperto, ele ficava o dia inteiro economizando os dólares que a FIBA dava para ele. E ele falava em italiano, espanhol, francês e inglês. Então a gente tinha que se entender. Eu falava, professor, melhor espanhol. Né? Aí ele falava assim, ó, mañana por la mañana tiene breakfast em la cita. Então o que eles faziam? Eles montaram uma estrutura como se fosse um AMB,
vendendo camisa, vendendo bola, passando fita dos jogos da NBA dos tempos passados, jogador da NBA dando entrevista, técnico da NBA dando entrevista, enfim, o evento do Final Four é um negócio, Mega evento. é um mega evento. E paralelo a isso, tinha algumas lojas que vendiam roupa, não sei o que davam um café de graça. E o Messier Bernard Lejat, ele tinha toda a agenda semanal dos cafés de graça que a gente escolheu. Oh, très bien, Messier. Très bien, Messier. Très bien. Aí e voltando, desculpa, eu acabei não falando, trabalhei em Limeira, fiquei em quinto lugar no Campeonato Paulista, que o time estava praticamente desclassificado, consegui classificar o time para a Liga Nacional, e trabalhei no Pinheiros, e paralelo a isso a gente foi convidado pelo Enio, principalmente pelo Zé Cláudio, que era um adversário cordial, entre aspas, né? Que até quando eu fui convidado para ir para a Seleção Brasileira, de uma certa forma, a gente ficou meio surpreso, porque éramos adversários muito ferrenhos, etc. Rivais mesmo. Rivais mesmo, Continental Corinthians fazia as finais de campeonato, você também acompanhou, e você também. E a gente acabou, quando eu fui convidado, eu até agi com surpresa, mas é óbvio que com a Seleção Brasileira a gente não podia, né? E aí eu fui técnico da seleção que foi o Pan-Americano, que era sub-20. Bom, Vagnão, foi muito bom tê-lo aqui conosco, várias histórias muito legais, daria para fazer um outro programa com você, certamente faremos mais para frente, você vai contar mais histórias aí, sua visão sobre basquete. Queria te agradecer por ter vindo aqui e nos dado essa entrevista, foi muito show de bola. Legal, prazer estar com vocês aqui, ver os amigos. E a gente sempre está pronto para contar a história. Tem muita coisa ainda para contar, tem coisa da Seleção Brasileira, ônibus errado, avião não sei o quê, briga do Zé Cláudio com o Pinochet, tem um monte de coisa interessante, e principalmente coisas de Belém do Pará, uma cidade maravilhosa, Tivemos juntos um estado bacana, tem história para contar de lá, tem muita coisa corriqueira, muito legal. Quem sabe uma vez a gente volta aí para contar também, mas foi um grande prazer revê-los e estamos prontos para a próxima. Uma grande honra, Vagnão, tê-lo aqui no nosso canal. Você nunca foi meu técnico, mas a gente se trombou muito aí nas quadras como adversário. Sempre tive uma admiração muito grande por você e pelo seu trabalho. E fiquei muito contente de revê-lo aí. Obrigado. Gostaria que a galera que está assistindo o nosso programa, vá lá, curte o canal, se inscreva, toque no sininho. E foi um grande prazer. Valeu! Atenção, galera que acompanha o canal da Liga São Paulo aqui no YouTube. O programa Independente tem uma entrevista sensacional com o Roberto Santana, que joga no Sabres, equipe de basquete sobre rodas. Vamos fazer um bate-papo diferenciado com vocês sobre o basquete sobre rodas, para aqueles que já viram, mas gostariam de saber um pouco mais. Muita história legal e lição de vida. Curtam o canal, toquem no sininho.